Olá, meus amigos da UMEP, da União Municipal Espírita de Petrópolis. Aqui quem está falando é o Luiz Guilherme, frequentador lá do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, no Morém, onde a gente já está lá há bastante tempo, né? Também frequento por questão de proximidade da minha casa, o GEAL em alguns dias. E hoje a gente vai fazer uma reflexão evangélica. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo Buscai e achareis. E o tema de hoje é Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então vamos entender um pouquinho das ajudas que pedimos ao mais alto. A gente vai falar um pouco sobre prece, vai falar um pouco sobre a ação dos espíritos superiores em nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos também falar do nosso papel nessa ajuda, porque logo de cara a gente já vê, né, ajuda-te. Então a gente vê que também temos um papel de fundamental importância nesse processo e vamos entender um pouco, né, nessa caminhada. Então a gente vai logo entrar numa leitura e assim sintoniza com o mais alto também, a gente vai logo entrar na leitura que está no próprio Evangelho. Vamos lá. É no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 1 fala assim, ele traz uma passagem de Mateus, no capítulo 7, dos versículos de 7 a 11. E diz Jesus, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma... Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que estás nos céus, dê os verdadeiros bens aos que lhe pedirem? Essa é a passagem que inicia, né, as reflexões sobre ajuda-te, que o céu te ajudará. Aqui a gente vai entender muito sobre a dedicação nossa à nossa própria vida. Nós temos que entender que quando ele coloca nessa passagem evangélica 3 verbos de movimento, quais são eles? Pedir, buscar, bater. Então a gente enxerga aqui processos de movimento nosso, o movimento do próprio ser. Impedir, que é coisa que às vezes sabemos fazer muito bem feito, ou fazemos não tão bem feito, mas fazemos com constância. Buscar e bater. Eu costumo brincar que não é bater nos outros, é bater a porta, bater para, né, chamar a atenção, olha para mim, me atende. Então, como fazer e como praticar de uma forma evangélica, cristã, espírita, esses 3 verbos? Então a gente vai fazer essas reflexões na manhã. Quando a gente pensa na dedicação, qual é a dedicação a qual, né, eu devoto dentro da minha vida, a qual eu devoto a minha vida? A gente vai entender que quando eu quero, por exemplo, aprender uma língua, eu quero aprender italiano, eu quero aprender francês, eu quero aprender inglês, não adianta eu chegar, né, ao me deitar, nas minhas orações e pedir assim: Senhor, eu quero muito aprender francês, me ajuda a entender essa língua. E se eu não fizer o movimento da lei do trabalho, se eu não fizer esse movimento, eu nunca vou ter o aprendizado dessa língua. Mas nós fazemos prece muito nesse estilo, né? Eu estou trazendo aqui de uma forma caricata, como a gente está fazendo prece. Então é como se a gente pedisse a Deus que, por favor, Senhor, que eu faça um download do alto, que eu faça, né,
que eu faça uma instalação mágica no meu psiquismo, no meu ser, na minha memória, sobre essa língua francesa, e amanhã eu passe a falar fluentemente o francês. Então não é assim. Para eu aprender uma língua, o que eu preciso? Preciso me dedicar, preciso da minha vontade ativa, né? Não preciso somente daquela vontade preguiçosa, né? Eu estou com uma vontade, mas eu estou com uma preguiça. Não, eu preciso de uma vontade ativa. Eu preciso de uma vontade que se movimenta em busca daquilo, em busca do objetivo a ser alcançado. Então a gente já entende que preciso estudar, preciso ler, preciso procurar, às vezes, vídeos que ensinam a língua francesa, preciso de um professor, preciso de frequentar cursos, preciso de anos de dedicação para eu falar fluentemente o francês. Não adianta somente algo expresso em que eu vou entender muito, de uma forma muito tímida, algumas palavras. Então a gente entende que é preciso, para aprender um ofício é a mesma coisa, quando a gente está no emprego novo, a gente fica cheio de medo, né, que é: eu não vou saber fazer, eu não vou saber fazer. E o tempo, a dedicação, a rotina, o aprendizado e a curva de aprendizado vai entrando e sendo introjetada, e aí a gente vê: "Opa, agora eu já consigo dar conta", porque houve movimento, houve dedicação. Não foi nenhuma fórmula mágica que desceu do céu para que eu pudesse agora entender aquilo que estava escondido ou era ignorado pela minha pessoa. Então a gente também vai entender que há mesmo funcionamento nas questões espirituais, na busca espiritual, no entendimento espiritual, no entendimento de quem sou eu, no entendimento de como eu exercito o cotidiano, né, da lei de sociedade com a família, com aqueles que trabalham comigo. E às vezes a gente encontra dificuldades, e encontramos, pois estamos ainda vivenciando as nossas provas, as nossas expiações, para podermos progredir espiritualmente e sairmos justamente desse estágio, dessa série que estamos frequentando e passar de ano para um novo processo, para uma nova linha de aprendizagem. Então a gente vê que a gente precisa, em primeiro passo, fazer um saneamento mental. O que a gente vai fazer? Limpar a mente. É o primeiro passo para a gente poder se ajudar, porque o saneamento mental é muito importante para dar espaço àquilo que eu estou buscando a conquista, aquilo que eu estou tentando solucionar em minha vida. Quando eu entro em desespero, eu não consigo encontrar solução. É muito interessante quando Jesus está dormindo no barco e começa aquela tempestade que assusta por demais os discípulos que lá estão com ele, e eles vão lá, acordam o mestre: "Mestre, mestre, olha a tempestade, vamos, né, vamos afundar". Ele olha com tranquilidade, com serenidade, e ordena que a tempestade se acalme. Então a gente está nesse processo, nós temos que ordenar que as nossas tempestades se acalmem. Mas para nós fazermos essa ordem com ascendência moral profunda, nós precisamos estar como Jesus estava ao ser acordado. Sua vivência de agora, o desespero, ele não vai contribuir para a solução do ajuda-te. Então, primeiro nós temos que nos ajudar, nos manter em equilíbrio, para assim também a espiritualidade se acercar de nós e poder contribuir. Eu gosto muito de uma frase que o Rossandro Klinge usa em algumas de suas palestras, onde ele diz que a espiritualidade, ele fala assim, né, a espiritualidade não move uma palha, ele fala assim, uma palha. A espiritualidade não move uma palha naquilo em que nós podemos nos movimentar. Então, aquilo que é dentro e que está dentro da nossa esfera de ação, nós devemos cumprir.
Só que às vezes a gente faz na nossa prece o quê? A gente pede o mais alto aquilo que nos é aquilo que nos é de responsabilidade. Então eu peço, né, por exemplo, eu tenho uma caneta aqui, e eu quero pegar essa caneta aqui na minha mão. O que que eu fiz? Eu fiz um movimento. Fui lá e busquei a caneta para eu podê-la utilizar e escrever. Só que imagine que essa caneta está aqui e eu começo assim: Senhor, que essa caneta venha até as minhas mãos. Se eu não for um médium de efeitos físicos muito bom, ela não vai sair do lugar, né? Então, por que que eu não estendo a mão e busco a caneta? Então vamos refletir quando a gente já estiver sereno, no meio dessa tempestade, vamos refletir o que é da minha competência, o que faz parte do meu movimento para que eu alcance, faça a minha parte e a espiritualidade vem e complementa. Na outra passagem evangélica, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus faz uma pergunta muito interessante. Jesus, essa pergunta é profunda, porque ele podia perguntar de outra forma. Quando ele vê a multidão e os apóstolos com pena do povo, mestre, eles estão famintos, como é que nós vamos fazer aqui? Ele poderia perguntar: quantos somos? Jesus não faz essa pergunta. Quando você tem uma festa para dar, aquelas festas em que a gente contrata um buffet, qual é a primeira pergunta do buffet para aquela pessoa que está querendo patrocinar a festa? Quantos são? Não é a pergunta? Então imagine que Jesus estava lá, tentando promover um buffet para aquela multidão. E ele não faz a pergunta tradicional que o buffet nos faz. Ele faz a pergunta inversa. Ele pergunta assim aos discípulos: quantos pães tendes? Olha que interessante. Então o que ele está perguntando para nós de fato? Quais são as suas possibilidades? O que está na sua esfera de ação? Aquilo que você pode proporcionar, aquilo que você pode contribuir. Eu posso contribuir com isso. E aí vem Jesus sendo, de certa forma, a parte da espiritualidade, vem e multiplica. Representando a espiritualidade ali, Jesus vem e multiplica aquilo que eu posso dar. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Quantos pães tendes? Eu tenho esses. Então, forneça, está dentro da sua esfera de ação, está dentro do seu círculo, e a espiritualidade vem e complementa, multiplica, abençoa. Não é? Então, a gente entende desse saneamento mental, a gente já falou aqui da dedicação, falamos da lei do trabalho, porque é um movimento, né? A gente vai ver que a gente tem que se movimentar para buscar a coisa, e a gente entende que se nós somos ferramentas paralisadas, ferramentas que não têm movimento, ferramentas que estão paradas, essa ferramenta, o que que acontece com uma ferramenta parada por muito tempo no jardim, numa caixa de ferramentas, esquecida? Ela enferruja, ela perde a sua utilidade. A mesma coisa com a água. Como é que é a água sem movimento? A água se torna veneno, se torna fétida. A água precisa de movimento, a água precisa do movimento da vida mesmo, né, para alcançar o oceano, para alcançar o seu destino. Agora, a água que ficou empoçada, sem movimento, inerte, fica doente. Então, nós somos pessoas que nos movimentamos. Temos que ter esse movimento para não enferrujarmos, para não nos tornarmos fétidos, para não nos tornarmos, perdão, para não nos tornarmos pessoas venenosas, né? Eu queria trazer aqui
em complemento, a gente vai utilizar aqui a seguinte literatura. A gente usou aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos utilizar também o Livro dos Médiuns e também Leon Denis com o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esses são os livros que a gente vai utilizar aqui nessa reflexão de meia hora. Deixa eu ver o tempo para não extravasar. Muito bem, estamos dentro do tempo. Então, a gente entende aqui que o papel dos espíritos é como? Como é que é essa multiplicação? Aí a gente começa a entender. Ele vai nos auxiliar não naquilo que nós temos que nos movimentar, mas vai nos auxiliar em quê? Numa concentração, numa reflexão, numa inspiração. E assim a gente vai sendo blindado, a gente vai alcançando a ajuda dos céus. Aí a gente vai fazendo o que? Nossa parte, e a espiritualidade vai complementando com a dela. Então é dessa forma, a espiritualidade ela não traz o bolo pronto, mas ela inspira a receita. Ela coloca uma sensibilidade. Ela às vezes até direciona um pouco a vida. Mas é preciso que nós possamos semear de forma correta. Não adianta eu plantar semente de morango esperando maçã. E assim a gente é na nossa prece. Senhor, me envia tal coisa, me envia tal coisa, eu preciso tanto dessa coisa. E aí Deus proporciona algo muito maior, muito mais nutritivo, e a gente desdenha. Não foi isso que eu pedi, Senhor. O que eu preciso para solucionar o problema é isso. Porque a gente está com uma ideia fixa. Então, serenidade, olha a tempestade de uma forma ampla, e aí sim a gente segue no movimento. Então, vamos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 26. No capítulo 26, ele faz uma série de perguntas aos espíritos, que é até intitulado assim, né? Perguntas que se podem fazer aos espíritos. E a pergunta 17 desse trecho do Livro dos Médiuns e a pergunta 19 são as perguntas que vamos refletir. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Resposta: sim, certamente. Os espíritos bons jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma, mas repelem os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então, esse movimento, que a gente falou da busca, ele tem que ser um movimento verdadeiro, um movimento de intenção, de essência, de intenção plena do ser, em querer fazer o bem, em querer proporcionar o bem, não escamotear uma hipocrisia interna. E aí na questão 19, que fica mais interessante ainda essa reflexão, os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? E essa é uma resposta bem interessante. Podem, e algumas vezes o fazem de acordo com as circunstâncias, mas ficai certos de que os espíritos bons jamais se prestam à cupidez. Os maus fazem brilhar mil atrativos diante de vossos olhos, a fim de vos excitarem e depois vos mistificarem pela decepção. Sabei também que se fizer parte da vossa prova, que passeis por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la, com mais interesse do vosso futuro. Não lhes é permitido livrar, perdão, eu pulei uma linha. Os espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais interesse do vosso futuro. Não lhes é permitido livrar-nos das vossas dificuldades. É por isso que um bom pai não concede ao filho tudo que este deseja. Então a gente vê que às vezes tem dificuldade na nossa vida que a gente pede para Deus tirar. Tira isso daqui da minha vida, Deus. Espíritos amigos, afasta isso de mim.
Mas os espíritos amigos sabem assim, aquele é o remédio amargo que ele precisa. Então vamos suavizar, vamos dar algum anestésico ali e aqui, para ele ir passando por esse processo de uma forma mais suave, mais serena diante da tempestade, né. E muitas das vezes a gente fica pensando, né, que se eu estou com Deus, então eu posso me arriscar com tudo, né. Estou com o divino, estou com a espiritualidade amiga, então eu estou protegido, estou blindado. Lê do engano, porque se eu começo a me arriscar, eu estou fazendo um pouco até de, eh, eu estou até afrontando um pouco a espiritualidade amiga, crendo que eu sou um super-homem, que eu sou um tutelado e que eles são o meu, né, eles são o mecenas espiritual nosso, que vão nos conceder sempre, a todo momento, aquilo mesmo que eu esteja me arriscando, né. Então eu posso, fazer bungee jump, né, numa ponte, porque eu estou protegido espiritualmente. Não, não é bem assim. Quais são as situações de risco? Principalmente nesse momento de pandemia. Cuidado, proteja-se, né, vamos nos blindar, fazer a nossa parte. E aí tem uma observação nessa questão 19, né, que até ele fala, os espíritos podem até suavizar. E aí tem uma observação muito interessante aqui de Kardec, olha só. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. A não ser assim, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrer a eles, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, para progredir, o homem precisa adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios nos aconselham, embora quase sempre nos deixem entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil de seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, ele nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Então os espíritos aqui, né, Kardec é bem interessante quando ele fala que para progredir o homem, adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios não aconselham, embora quase sempre nos deixem entregue às nossas próprias forças. Eles nos indicam o caminho, mas a escolha é nossa. O livre-arbítrio é de cada um de nós. O livre-arbítrio é de cada um de nós. É como se tivéssemos colocado, né, imagine, às vezes os mais jovens vão conhecendo uma partida ali de um jogo eletrônico, um videogame. Alguém vai indicando sempre o espaço, você tem que entrar ali, você tem que ir ali, agora você tem que abrir aquele tesouro ali, agora você volta para cá. Vai dando todos os passos do jogo. O jogo perde até a graça, não é? Para quem, para quem gosta desse tipo de entretenimento, o jogo perde a graça. Porque cadê a descoberta? Cadê o reconhecimento de que, né, o mérito? Ajuda-te que o céu te ajudará. E aí entramos no livro, né, do Leon Denis, e vamos falar de uma das potências da alma, que é a vontade. A primeira é o capítulo 20. Logo de cara ele traz uma sabedoria persa. Olha só o que ele fala. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Então nós estamos ao lado de um armazém cheio de alimentos, cheio de riquezas, cheio daquilo que nós precisamos. Mas estamos esquálidos, famintos, miseráveis do lado de fora desse armazém. Porque não nos movimentamos, não nos levantamos, não vamos buscar, não buscamos para nós esse alimento. Então, vontade para buscar esse alimento. Movimento, lei do trabalho. E aí, mais à frente, ele fala algo magnífico, para a gente ir encerrando esse momento de reflexão.
É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino, de acordo com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando para a vida do espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desde este mundo. Olha só que interessante, a gente vê que quando entramos na sintonia divina, a sintonia divina nos envolve. E nós começamos a fazer escolhas mais inteligentes, nós começamos a adquirir hábitos saudáveis, nós começamos a ter pensamentos reativos. Que são esses pensamentos reativos? Alguém me deu uma fechada no trânsito. Sabe aquela reação? Quando a gente já está envolvido por uma questão verdadeiramente superior, eu não vou falar em paupérios, né? Não vou mandar a pessoa passear, não é? Então eu vou começar a entender que a minha reação também começa a ser divina. Não xingo a pessoa, mas eu entendo, nossa, a pessoa deve estar, às vezes, né, indo atender uma emergência, pode estar com alguém adoentado no carro, né, e passa, deixa da vez. Não nos cabe julgar sempre né, é o mal educado. Não. Então, concentrar-se por pensamento de acordo com o pensamento divino. Falávamos ainda há pouco no Livro dos Médiuns sobre essa questão da ajuda até financeira, ou preocupação da vida material. Então, tem em Obras Póstumas uma passagem que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: vós vos preocupais com as nossas condições materiais e financeiras? E é muito semelhante a resposta como que está no Evangelho, que a gente leu, a primeira passagem que a gente leu no Evangelho, né? Qual é o filho que pede um pão e o pai dá uma pedra? E os espíritos, né, o Espírito da Verdade fala: sim, nós nos preocupamos, é claro que nos preocupamos, temos uma afeição, mas não se preocupe com isso, tudo vai se ajeitando, faça parte, busca o que é do maior, busca o que é do céu. Eu gosto muito de uma frase de Paulo de Tarso que diz, né, não vos amoldeis aos padrões do mundo, porque quando a gente se amolda ao padrão do mundo, todo mundo está fazendo, é assim mesmo, ou seja, todo mundo está passando pela porta larga e eu não encontro a minha porta estreita, aquela que é dedicada à minha pessoa, aquela que é dedicada à minha vivência, aquela que é dedicada à minha escolha. Vamos pela porta larga, todo mundo está fazendo escolhas, e aí eu não estou me ajudando. Então eu acho que a gente conseguiu refletir bem em torno do ajuda-te, ajuda-te, e o céu te ajudará. Não é conquistando aqui uma fé fanática, né? Então eu posso tudo. Não, raciocinem. Vamos raciocinar. Vamos nos sanear a mentalidade. Fazer esse saneamento, se a gente faz o saneamento da higiene bucal, corporal, saneamento mental, do pensamento. E parar, como o Leon Denis aqui falou, né? Desse monte de pensamento confuso, que aí a gente, vez ou outra, recebe um raiozinho de luz, de lucidez, mas aquilo acaba. Não, vamos abrir, né? Como Jesus fez com as tempestades, vamos acalmar essa tempestade de pensamentos para deixar que a luz divina penetre e eu seja envolvido para fazer as escolhas mais acertadas, escolher as sementes, porque sementes têm sementes boas, sementes ruins, tem tudo à nossa disposição. Escolher as sementes corretas para o momento correto, para colocar no solo corretamente, e assim nós irmos caminhando, semeando o bem, o amor, a paz e a luz. Então, meus irmãos, que Jesus nos envolva. Gratidão aí ao MEP por confiar no trabalho, nos estudos, e que a gente possa prosseguir junto, alcançando
né, os nossos objetivos espirituais. Fiquem em paz, fiquem com Deus, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.